O Público publica hoje uma notícia online a dizer que o preço das casas teve o maior aumento nos primeiros meses de 2025 de que há registro. Não é nada que nos surpreenda, mas a posição dos sucessivos governos do PS e do PSD tem vindo a mudar, e também da direita. Primeiro tentaram dizer-nos que não havia um problema na habitação, que não havia uma crise. Depois admitiram que havia uma crise, mas que esta era temporária, causada por pressões internacionais. Finalmente admitem que há uma crise, que ela afeta a maior parte das pessoas que procuram uma casa, que arrendam uma casa, que não têm dinheiro para comprar uma casa, sobretudo as novas gerações, mas dizem que não há nada a fazer. Portugal não pode fazer nada para baixar o preço da habitação. Bom, é assim, Portugal pode fazer muita coisa para baixar o preço da habitação. Agora, não sei se nós os dois temos a mesma visão de como é que vamos baixar o preço da habitação. Agora, se é possível baixar, é possível. É muito difícil. Sim, é difícil, mas há medidas que se pode fazer para baixar o preço, sem dúvida. Portugal não pode fazer nada para que uma geração inteira possa ter acesso a uma casa sua comprada ou até arrendada. Mas eu quero-vos dizer uma coisa, não há impossíveis em democracia. Uma coisa é as elites não quererem estas propostas. Uma coisa é o setor imobiliário especulativo não ter interesse nestas propostas. Outra coisa muito diferente é elas não serem possíveis. Elas são possíveis. O teto às rendas, o controle nas medidas de turismo, do alojamento local, a construção pública rápida, a utilização de prédios públicos que estão vazios, a mobilização de casas devolutas, tudo isto são medidas possíveis para baixar o preço da habitação e nós temos que lutar por elas porque elas defendem a maioria do povo em Portugal. Por isso que vale a pena sair à rua já este sábado, no dia 28 de junho, para uma manifestação pelo direito à habitação. Bom, então, eu vou fazer aqui uma questão e vocês, malta, deixem nos comentários o que é que vocês acham. Mas na minha opinião, claro que ela e toda a gente tem direito a sair à rua para se manifestar. Mas sair à rua para te manifestares pelo direito à habitação não vai fazer com que magicamente apareçam casas, ok? É só a minha visão, ok? Aquilo que vai fazer com que o preço da habitação deixe e que existam mais casas no mercado é, primeiro, tirar o máximo de burocracia e impostos possível para a construção e arrendamento, ok? Quanto menos leis, melhor. Quanto menos impostos, melhor. Quanto mais fácil for construir, quanto mais fácil for arrendar, existir uma justiça que funcione para que se o inquilino não pagar, seja despejado com facilidade, isso vai meter mais casas no mercado. Okay? Quanto mais dificultarmos, quanto mais impostos tiver, menos casas e menos direito à habitação, vamos lhe chamar assim, como ela diz, vai haver, menos vai haver, ok? Quanto mais Estado tiver lá metido, menos casas vai haver. Malta, a vida vai já continuar, mas antes disso eu quero relembrar que vamos ter o nosso evento em Torres Vedras no dia 5 de julho, Fábrica dos Sapientes, e está aí no primeiro link da descrição. Vai ser um evento espetacular e é isso, vemos por lá. Depois, vamos falar sobre a parte da procura, ok? Porque neste caso aqui falei sobre a oferta. Desburocratizas, tiras impostos, tiras o Estado basicamente da equação e deixas o mercado trabalhar, deixas os empreendedores empreenderem, deixas os construtores construírem com facilidade, com baixos impostos ou nenhum, idealmente, e as casas vão ser feitas. O que é que acontece? Depois tens a questão da procura, que tu artificialmente aumentaste a procura porque uma imigração completamente descontrolada, as pessoas têm de ir morar para algum lado. Portanto, as casas não vão ficar vazias, não é? Ou seja, ou não, magicamente, não é? A gente vai para a rua e começamos a dizer direito à habitação, e agora apareceram mais casas e agora os imigrantes podem ir para lá. Não é assim que funciona. Alguém tem de as construir, alguém tem de remodelar, alguém tem de pôr elas a arrendar, alguém tem de as vender, etc. Não é? Ou seja, o negócio tem de ser feito, não é só ir para a rua reclamar e as coisas vão parecer feitas. Não, alguém tem de trabalhar, não é? Muitas pessoas, aliás, têm de trabalhar. E aquilo que aconteceu em Portugal é que estão a ser construídas, se não me engano, 25 mil casas por ano e estão a entrar 100 e tal mil pessoas por ano, não é? Se a gente olhar para a média, foi 1 milhão nos últimos 7 ou 8 anos, ou 10 anos, uma coisa assim, é cerca de 100, 150 mil, depende do ano, por ano, não é? Que entram em Portugal. Agora expliquem-me, essas pessoas vão morar para onde? É óbvio que o preço vai subir, não é? Se só constróis 25 mil casas por ano e entram mais de 100 mil pessoas por ano, onde é que essas pessoas vão morar? São contas básicas, não é assim muito difícil perceber que não existem casas suficientes. Então o preço sobe, há muita procura, pouca oferta, o preço sobe.
O que é que tu tens de fazer? Primeiro, do lado da oferta, tens de facilitar o máximo possível para construir, para remodelar, baixar os impostos, baixar a burocracia, que é para dar o máximo incentivo possível para os empreendedores quererem empreender no setor imobiliário e construírem mais casas e remodelarem mais casas e terem mais casas no mercado. Depois também a questão da justiça para o arrendamento é muito importante, porque existem muitas casas que estão vazias, ok? Por exemplo, de imigrantes portugueses, pessoas que estão fora de Portugal, que não metem a sua casa a arrendar com medo que, caso a pessoa não pague, não é? Para tirar a pessoa de lá é um pesadelo, não é? Demora imenso tempo e então vão perder montes de dinheiro, não é? E então preferem ter a casa vazia do que meter a arrendar. Portanto, isso é do lado da oferta para o arrendamento, neste caso. Para construir aquilo que eu já disse, facilitar a burocracia, baixar o máximo possível de impostos e deixar construir, não é? Eu estou sempre a dar o exemplo que literalmente ali do outro lado da rua está um bairro inteiro por construir. Não se constrói. Não se constrói, não pode ser, tem de ser não sei o quê. É basicamente Estado em todo lado. E depois tens de ver do lado da procura. Ou seja, não podes ter uma imigração completamente descontrolada, deixar entrar toda a gente de qualquer maneira, porque depois as pessoas têm de morar em algum sítio e existe uma pressão muito grande e então os preços aumentam. É simples. Procura, oferta. Portanto, se tu queres que o preço de alguma coisa baixe, aquilo que tens de fazer é incentivar o máximo a oferta, ok? E para fazeres isso, só precisas fazer uma coisa, é tirar o Estado, ok? Tirar o Estado. E o preço vai-se regular. Claro que se tu não permites a oferta e aumentas artificialmente a procura com uma migração completamente descontrolada, é óbvio que o preço dispara, não é? Uma maluquice. Foi aquilo que aconteceu em Portugal. Porque artificialmente aumentas a procura, não é? E artificialmente também diminuis a oferta, não é? Com leis, impostos e burocracia. Mas pronto, enfim, ela estava... É tal coisa, nós concordamos, não é? Com o problema, concordamos, não concordamos, depois vai à parte da solução, discordamos absolutamente. Mas pronto, malta, deixem nos comentários qual é que é a vossa visão, qual é que é a vossa opinião, deixem aquele like, subscrevam o canal e já agora digam se vão à manifestação ou não no sábado, não é? Pelos vistos, vai haver uma manifestação, não sei, deve ser em Lisboa ou assim, não sei. É isso, que gostaram deste vídeo, pode ser que gostem destes vídeos que estão aí a aparecer. E é isso, fiquem bem, até à próxima.